Jetzt kommt ein bisschen Algebra. Ainda nos lembramos dos tempos em que o Pitágoras e suas frações matemáticas tornavam as manhãs infinitas e que as tardes eram recheadas com tabelas de palavras em francês a serem decoradas. Mas não pensem que vocês, pais, conhecem a escola moderna só porque há 30 anos travavam uma guerra com as hipotenusas. Os conteúdos permaneceram os mesmos, claro. Mas as suas recordações daquela época não ajudam seus filhos e suas filhas em quase nada. Nem com relação à escola, nem com relação à escolha da profissão. É na hora da escolha da profissão que é importante conhecer as inúmeras possibilidades oferecidas pela escola e pelo cantão. Aqui não conta somente uma possível incerteza de sua parte, principalmente se vocês pais pensam estarem bem informados. A escolha profissional de seus filhos e de suas filhas é muito importante e não deve se basear somente nas suas experiências próprias adquiridas no passado. As exigências são outras hoje em dia, bem como as possibilidades. Procure se informar com seus filhos e suas filhas o máximo possível a respeito da escolha desta primeira profissão. Caso vocês já saibam há muito tempo qual caminho profissional seus filhos e suas filhas querem percorrer, ou, se não souberem nada até agora, reflitam com calma. Provavelmente seja difícil para vocês encontrar a profissão adequada, agradável e com futuro para seus filhos e suas filhas. Afinal, a afinidade com a escolha é importante na hora da decisão, bem como as perspectivas de um possível futuro bem-sucedido. É muito importante que se faça a opção por uma profissão satisfatória, sabendo exatamente o que se quer e escolhendo a área que se encaixa bem a cada um. Und dann auch möglichst genau einen Beruf suchen, der wirklich auf das zutrifft. Die 8. Klasse schnell gekommen, oder? De repente eu já estava no 8º ano e não queria tomar uma decisão impensada. Por isso, tive a tendência de optar pelo ginásio suíço. É visitando uma empresa que a gente descobre melhor o que quer fazer. A opção pelo ensino médio ou liceu, na Suíça tem o nome de ginásio, é boa para quem gosta de ir à escola, mas somente para quem realmente gosta de ir à escola. Eu acho uma pena quando as pessoas desistem após 2 anos, é pura perda de tempo. Muitos telefonemas, envio de muitos currículos e uma boa apresentação. Nach der 9. bin ich in Gimmer, weil ich keine Alternative gesehen, was ich dann machen will. Und nachher hat es mich angeschissen wie am Morgen. Optei pelo ginásio porque eu fiquei em dúvida sobre o que fazer. Mas fazer a mesma coisa todo dia não era comigo. Isto sempre me desgastou muito. Bem, a gente tem que refletir sobre o que queremos mesmo fazer na vida, em que profissão queremos ganhar dinheiro. Ich mache jetzt genau gleich 4 Jahre. Gimmer interessiert eigentlich niemand. Ja, die Grundschule habe ich gemacht, das ist das Wichtige. Optei por 4 anos de aprendizado profissional como muitos outros. Eu concluí o ensino fundamental e isto é o mais importante. Gimmer ist schon gut, aber o ginásio é uma boa opção. Para mim, entretanto, não é a solução ideal. Depois de frequentar a escola há 15 anos, ainda temos que escolher e aprender uma profissão. Os alunos ginasiais não são necessariamente mais inteligentes ou parte da elite da Suíça. Temos que fazer aquilo que gostamos. Senão, é melhor parar com tudo e procurar uma outra solução. A Lehre ist eine absolute Erfolgsgeschichte. A escola profissionalizante é um sucesso. Afinal, onde se ganha um salário enquanto se aprende? Este é o principal treino para um comportamento autônomo. Existe ainda a possibilidade de se continuar estudando após o término do ensino profissionalizante, fazer uma especialização ou mesmo aprender uma outra profissão.
ist eine Lehre immer noch eine Volksgeschichte. Man ist an der Front vorne, man ist bei... A gente está diretamente ligado ao ambiente de trabalho e fica conhecendo muita gente. Man kann voll sozialisieren. Wer hätte überhaupt nachher... Onde que se pode ter trabalhado com tanta gente e tão produtivamente num período de apenas 4 anos? Wenn ein Lehrling eine Bütze macht, Afinal, nem todas as empresas podem controlar detalhadamente o trabalho dos estagiários aprendizes, tendo que confiar no trabalho deles. Não é possível que se escreva em cada nota de entrega feito por um aprendiz. Nos primeiros 4 anos de um aprendizado, o aprendiz recebe um salário, aprende a conviver com muita gente, se firmando assim como pessoa. Para mim, o aprendizado é uma coisa muito boa. A escolha profissional deve ser feita na hora certa. Existe um planejamento de escolha profissional que orienta sobre quais pontos e quando segui-los. Recomendamos que a decisão final seja tomada ao término do 8º ano, pois pode ser que seus filhos e suas filhas ainda não estejam totalmente amadurecidos para que essa escolha seja feita antes deste período. No momento, ainda é muito cedo para realmente se ocupar com esse tema. Para os interessados, sugerimos uma visita à Feira Anual de Orientação Profissional, a BAM. A feira se dirige principalmente aos alunos e às alunas do 7º ano escolar e se destina a orientar pais interessados sobre as possibilidades de formação profissional. A BAM é realizada anualmente entre o final de agosto e o início de setembro. Ela oferece a oportunidade de contato com diversas possibilidades profissionais de forma simples e objetiva. Talvez também se possa obter alguma informação sobre a profissão dos seus sonhos. Procurem conversar com seus filhos e suas filhas sobre o tema a respeito da escolha profissional até o início do 8º ano escolar. É bom também falar das suas experiências próprias e aproveitar para não esquecer que a escolha da profissão a ser seguida deve ser feita com satisfação. Uma boa ideia é convidar seus filhos e suas filhas para virem trabalhar junto com os pais e vivenciar o dia a dia deles. A maioria das empresas nada tem contra esta iniciativa. A escola libera o aluno e a aluna que for visitar os pais no local de trabalho. Informem-se com o professor ou com a professora de seus filhos sobre isto. Existe também a possibilidade de frequentar diversos eventos informativos sobre a formação profissional. Logo no começo do 8º ano escolar é que o tema sobre a escolha profissional passa a ganhar mais importância. Primeiro, é preciso que seu filho e sua filha saibam por quais áreas eles se interessam. Para se decidir por uma profissão agradável, a gente tem que saber do que gostamos, identificando também nossos talentos e nossas tendências pessoais na área escolhida. E é nesta ocasião que a escola e o Centro de Aconselhamento Profissional entram em cena. Existe um Centro Cantonal de Informação Profissional, BIS, que organiza o primeiro evento informativo a este respeito na escola. Das muss man unter Umständen überhaupt nicht alleine machen, sondern auf dem Weg bei der Berufswahl. A escolha da profissão envolve um grande apoio de pessoal treinado, como do corpo docente e dos orientadores profissionais do BIS. Nebst ganz vielen anderen Leuten in eurem Umfeld. Os orientadores e as orientadoras do BIS estão sempre à disposição dos alunos e das alunas para tirar dúvidas ou mesmo para uma orientação mais profunda. E melhor ainda, diretamente na escola. É assim que as primeiras dúvidas podem ser sanadas. Assim, para tirar as primeiras dúvidas, basta marcar uma hora com os orientadores diretamente na escola. Depois deste primeiro contato, a classe toda vai visitar as dependências do BIS e passa uma manhã inteira conhecendo o local. Os alunos recebem informações introdutórias sobre o BIS e ficam conhecendo a infoteca, onde há informações sobre todas as profissões.
A segunda parte da visita consiste na busca individual das informações a respeito da profissão escolhida por cada aluno. Muitas vezes, há necessidade de um contato mais longo e pessoal com os orientadores do BIS. Os pais e os interessados podem marcar uma hora com um deles para esclarecer seus interesses e tirar possíveis dúvidas ainda pendentes. Ich weiß nicht genau, was für ein Beruf, aber vielleicht etwas mit Menschen oder so. Ja, wo man mit Menschen zu tun hat. Das hast du schon überlegt, etwas mit Menschen. Ja. Bom, você então resolveu que prefere trabalhar com o público. Você conhece alguma profissão que se encaixe nos seus planos? Não. Mit Menschen. Also ich weiß echt nicht genau was jetzt genau. Eu ainda não sei bem Wir direito. könnten zum Beispiel einen Test machen mit Bildern, die du sortierst. A gente pode fazer um teste com algumas fotos. Interessiert mich. Dann tust du es hier hin. As fotos que lhe interessarem, você coloca Das ist aqui. nichts für mich. As que não interessarem, você coloca ali. Den Test darfst du recht rassig durchgehen. Pode fazer rápido, não precisa prestar atenção no que você está separando. Mesmo que a escolha profissional já esteja claramente definida, recomendamos que um teste dessa natureza seja sempre feito. Talvez exista ainda alguma tendência relativa à profissão dos sonhos. Vale a pena definir as alternativas com antecipação. Jetzt wollte ich in einem nächsten Schritt eigentlich dir zeigen. Nosso próximo passo é marcar uma hora para continuarmos a orientação profissional. Enquanto isto, você fica de obter mais informações sobre estas 3 profissões. Über die Berufe. Und jetzt hast du da Aqui estão as 3 profissões, 3 possibilidades e um endereço de Du internet. hast dazu eine Internetadresse. Ich zeige dir nachher, wie du ab dieser Internetadresse Eu lhe explico como você utiliza esse endereço de internet para coletar informações tanto em casa quanto na infoteca. Und dann könntest Depois du disso, drei você pode fazer uma comparação entre as 3 die profissões. hier vergleichen. Für diese Arbeit brauchtest du in etwa Você vai precisar de mais ou menos 1 hora para fazer tudo isto. Und vielleicht gibt es mal einen Sonntagvormittag, wo schneit jetzt in Zukunft oder sonst nicht viel lang. Quem sabe você aproveita uma manhã qualquer de domingo para fazer isto em casa. In einem Monat würden wir uns wiedersehen. A gente volta a se encontrar daqui a um mês. O que você acha? Das machen wir nachher noch ab. Você vai encontrar um tempinho para fazer isto nas próximas semanas? Ja, ich glaube schon, ja. Okay. Dann schreibe ich mir das so auf, nachher im Protokoll. Und dann könntest du das Blatt das nächste Mal mitbringen. Das gebe ich dir einfach. Gut. Den Termin Ok. machen wir ganz am Schluss. Depois a gente agenda o nosso próximo encontro, vamos dar um pulinho na infoteca e verificar as informações. Ist wieder etwas anderes, aber du darfst dazu studieren. Jetzt gehen wir da mal am PC und würden mal gerade vor Ort schauen, wie das aussieht. Mit Linnern da. Dann Bom, aqui cada profissão está descrita detalhadamente num espaço de meia página. Desta forma, você pode perceber rapidamente se é isto que lhe interessa aprender ou não. Além disto, você também fica conhecendo profissões parecidas. Isto sempre ajuda trazendo novas ideias. so einen Link zum Merken. Oh, das wäre ja auch noch spannend. A escola também começa a ficar mais rígida e cheia de tarefas ao mesmo tempo que seu filho e sua filha se deparam com a escolha profissional. A vida escolar passa a tomar definitivamente o dia todo dos alunos. Seu filho e sua filha passarão a ter atividades complementares às 40 horas aulas que eles já têm por semana.
Normalmente, seu filho e sua filha devem dar conta dos deveres sozinhos. Vocês, como pais, devem cuidar para que o acúmulo de tarefas não se torne muito desgastante para eles. Os deveres de casa devem tomar no máximo 4 horas de tempo por semana do aluno. Se vocês acharem que seu filho e sua filha trazem mais deveres do que o permitido para casa, falem com o professor. Os professores são obrigados a combinar entre si os deveres, de tal forma a não ultrapassarem o tempo permitido de 4 horas semanais e não sobrecarregar os alunos. Afinal de contas, a vida do aluno não é só de deveres escolares e precisa incluir tempo de sobra para o lazer, atividades esportivas, música e descanso. É no 8º ano que começa a época de coleta. Usando folhetos informativos, filmes e frequentando eventos informativos, você e seus filhos e suas filhas vão entrar em contato com todos os tipos de profissões e áreas profissionais. Chegou a hora de se manterem atualizados, coletando as informações da mesma forma que seus filhos e suas filhas fizerem. Mesmo tendo passado pela mesma situação, não pensem em vocês, pais, que já conhecem tudo relativo a este tema. As mudanças nos últimos 30 anos foram acentuadas e muito grandes, e se ignorarem isto, vocês correm o perigo de errarem o alvo. Also zuerst musste ich halt mal in die SEC kommen und als ich dann in der SEC war, war für mich recht klar, dass ich Assim que passei para a escola secundária, obtive a certeza de que queria continuar minha formação no ginásio suíço. Meu irmão mais velho já frequentava o ginásio e eu percebi que esta seria a decisão certa para mim. Und ja, so bin ich dann in die Gimmer gekommen. Als es die SEC ging, habe ich gewusst, dass ich jetzt in die SEC muss, wenn ich in die Gimmer kommen will. Und dann war es eigentlich schon klar, dass ich in die Gimmer will. Ich bin im Moment noch so ein bisschen Uni-Besuchstage am Besuchen, um zu schauen, was... No momento, estou frequentando aulas para visitantes na universidade e talvez eu ainda me decida por um ano de pausa. Eu me decidi pelo ginásio suíço e isto significa que depois eu quero ir para a universidade. Para mim, uma coisa depende da outra. Por isto, eu estava certa, desde o começo, de que queria ingressar na universidade. As matérias principais que escolhi no ginásio não me agradam mais. Assim, eu já descobri o que eu definitivamente não quero estudar no futuro. Provavelmente eu vá me aventurar por um caminho que eu conheça pouco, mas certamente vou escolher o que eu gosto. Also, bei mir war es eigentlich so, dass ich in die Gimmer wollte. Meus planos eram de eu continuar minha formação no ginásio suíço, mas não deram certo. Eu precisei encontrar uma outra solução rapidamente. Passei a refletir sobre as possibilidades, falei com o orientador profissional e ele ainda me passou um diário. Percebi logo que a minha área de interesse era ligada à criatividade no computador e foi num evento informativo sobre a profissão de mediamático que ficou tudo completamente claro para mim. Os mediamáticos atuam em 3 áreas: na informática, na administração e na elaboração de websites ligadas à multimédia e ao marketing. Depende sempre da empresa quais funções o mediamático vai assumir. No meu caso, eu lido mais com multimídia e elaboração de websites, mas eu também atuo na área de suporte. Leute von der Firma hier ein Problem haben, können die mir anrufen und ich versuche dann zu helfen. O importante é que haja interesse em aprender a profissão, começando a se informar a tempo para poder coletar a maior quantidade de informações possível.
Está chegando a hora da realidade. Todas as informações coletadas até agora devem ser então comparadas com as chances reais que a profissão oferece. Procurem apoiar seus filhos e suas filhas nesta fase, orientando-os a respeito das possibilidades realmente existentes, evitando que eles tenham alguma frustração, pois essa tarefa é muito complicada para eles. Consultem também profissionais da área. Um bate-papo com um orientador profissional certamente vai ajudar a sanar correta e rapidamente as dúvidas ainda pendentes. A lista de tantas profissões de sonhos vai então encurtando. Somente algumas são realmente viáveis. São estas as possibilidades que vocês, pais, vão estudar com mais profundidade e exatidão nos próximos meses. Uma das possibilidades mais importantes de se vir a conhecer a profissão certa é a visita em uma empresa para passar alguns dias, no máximo uma semana, vivenciando o dia a dia de um profissional daquela área. O nome disto em alemão é Schnupperlehre. Esta visita pode ser agendada durante um dos períodos de férias do aluno no decorrer do ano letivo. Na escola, fomos informados sobre algumas possibilidades de visitas em empresas. Eu fiz uma pequena lista de algumas que me interessavam. Depois, eu fui ao BITS e fiz um teste para me informar melhor. Depois, me decidi pelas profissões de cozinheiro, varejista e mecânico de motos. Esta última foi a que mais me agradou. Depois disto, foi tudo razoavelmente simples. Quando eu me candidatei para um aprendizado, éramos 3 para uma vaga e eu fui o felizardo. Quando a gente faz uma visita numa empresa, é muito importante que sejamos atentos, solícitos e sempre observemos quando e o que temos que fazer. Por exemplo, limpar o chão, etc. É muito importante também fazermos muitas perguntas e termos uma boa apresentação. Gut, wenn natürlich jemand extra meint, ich habe jetzt gegen einen Hut auf Se dem uma Kopf pessoa gehabt pensa und que dorthin pode se gehe ich jetzt apresentar auch mit usando dem boné Hut, ou calças oder jeans jetzt halt sujas e immer rasgadas para fazer uma visita na empresa, está totalmente Das ist mein enganado. Stil. Das Pode kann realmente jetzt acontecer de decidirmos contra este jovem, pois essa forma de apresentação é muito marcante. Ein bisschen ein Urteil über diesen jungen Menschen und man muss nicht fälschlicherweise sehen, Não se deve pensar que apenas o jovem ou a jovem vem à empresa para nos visitar e conhecer a profissão. Nós também observamos e queremos conhecer esta pessoa. Por isto, é muito importante que o jovem e a jovem mostrem seu lado positivo numa visita e não se apresentem usando calças sujas propositalmente. A apresentação tem sempre impacto. Somos somente pessoas, acabamos por fazer um julgamento. E esta avaliação que fazemos do jovem e da jovem também fica arquivada aqui conosco. Às vezes, ainda acrescentamos uma ou outra observação referentes à possibilidade de um futuro aprendizado em nossa empresa. É certamente ilusório pensar que a visita em uma empresa, tendo um comportamento inadequado, vai possibilitar que este jovem seja aceito para o aprendizado futuro. Ist theoretisch, aber das ist nicht praktisch. Früher hat man vielleicht ein bisschen mehr geschwiegen und man hat es vielleicht noch exakter gemacht und noch härter gemacht, aber da sehe ich... Antigamente não se falava muito disto e, por outro lado, a avaliação era ainda mais rígida. Mas não é este o caso. O que se tem que saber é que as empresas investem tempo e dinheiro, tendo assim o direito de poder avaliar como acharem melhor. Weil man muss sehen, die Firmen setzen dort Zeit und Geld ein und haben nach meiner Meinung das gute Recht, sich für sich auch ein Urteil zu machen. As visitas às empresas devem servir, acima de tudo, não somente para se ficar conhecendo a profissão, mas sim para se conhecer a própria empresa. É muito importante que o jovem e a jovem visitem muitas empresas, entrem em contato com muitos profissionais da área e tirem suas dúvidas com eles. Das Beste wäre, wenn weiss, der und der Lehrling, der lehrt jetzt in Ascom und mit dem könnte ich ein Gespräch aufnehmen. Bom mesmo é quando o jovem e a jovem conhecem um dos aprendizes e troca ideias diretamente com ele. Noch viel besser erklären und man kann mehrmals abmachen, was denn wirklich der Informatiker ist. Ein Schnuppertag ist kurz.
Um dia único de visita é muito curto, não adianta quase nada. Also ganz sicher Bewerbung erst in der 9ª Klasse schicken. Certo é que os candidatos e as candidatas devem encaminhar seus currículos somente no 9º ano escolar. Nós não analisamos nada do que chega antes. Mit der ganzen Bewerbung. Hankerum muss man sagen, wenn jemand erst das Gefühl hat, jetzt habe ich die Zeit im November. É bom começar cedo. Na área de informática, por exemplo, as vagas se preenchem muitas vezes já no final de outubro. Quer dizer, não esperem até novembro para começar com o envio dos currículos. Ist so ein bisschen die Zeit schon abgelaufen, dass eben die erste Welle vor Auswahl hat man gemacht und wenn es dann klappt, hat man vielleicht dann schon alle. Also es ist wichtig, dass man nicht in der 8ª Klasse Bewerbung schickt. É importante que os jovens e as jovens não enviem nada ainda durante o 8º ano escolar, pois nós devolvemos tudo. Todavia, é bom começar a se candidatar a partir dos meses de agosto, setembro e deixar um pouco o futebol de lado, se dedicando à procura de um aprendizado. Faz sempre uma diferença estar entre os primeiros candidatos. Os candidatos enviam uma carta, de preferência escrita de próprio punho, os boletins dos últimos 3 anos da escola e talvez um multicheque. Depois disso, tenho que me decidir pelos que vou convidar para uma entrevista. Não são somente as notas que contam. Nós levamos em consideração o desenvolvimento do aluno, a continuidade da sua carreira escolar e se o seu desempenho foi sempre crescente ou houve alguma queda. E se a foto não for clara, se não conseguirmos reconhecer o rosto do candidato e da candidata, infelizmente não somos mágicos. Nós não temos tempo para nos ater a um único currículo. Fazemos a comparação entre várias cartas, verificamos se estão bem escritas, simpáticas e completas e fazemos a triagem. Das ist auch wichtig. Und dann schauen wir noch den Multicheck an. Und die 3 Sachen müssen so ein bisschen gleich gewertet werden. Und dann hat die erste Hürde. Nachdem bekommt entweder einen Brief, merci vielmals und so. Esta é a primeira fase. Depois disso, selecionamos os que vão ser convocados e os que receberão uma cartinha de recusa. Eingeladen zu einem Interview und dann freut sich der sicher und dann kommt die nächste Stufe, Interview. Und dort, das ist schon interessant. Du stellst mir manchmal vor, ich selber Kind gehabt und habe den Stress selber mitgemacht. Plötzlich geht in eine Firma rein. Ao ser convidado, o candidato é recebido na empresa e levado a uma mesa redonda. Ele pode vir acompanhado de seus pais ou de qualquer outra pessoa. Auf der einen Seite hockt eben der Schüler, kann Eltern mitbringen, was eigentlich will. Os entrevistadores são sempre 2 pessoas e a entrevista tem início. Vai ser uma enorme desvantagem para o candidato se ele não se manifestar, não participar da conversa. Eu sempre digo que quem é comunicativo tem sempre as melhores chances. Anlauf tut man mal mit diesen Leuten zusammen reden, vor allem mit dem Schüler. Wir gehen viel so schauen. Na primeira parte da entrevista, nós falamos principalmente com o jovem ou com a jovem. A ideia é buscar o potencial e não a capacidade total de alguém que já saiba tudo. Verificamos se esta jovem pessoa conseguiria se desenvolver em diversas direções. Com base nos boletins de notas e no multicheck, já temos uma boa ideia da bagagem intelectual do aluno. Durante a entrevista, queremos verificar a atitude social e a vida dele. Was ist sein Umfeld und so? Kann das die Möglichkeit sein, so wie wir einen Lehrling sehen, dass der die Belastungen tragen kann und so? Das ist für uns wichtig. Será que esta jovem pessoa dá conta da sobrecarga de um aprendizado? Esta é uma questão importante. Nós não verificamos se o candidato e a candidata têm ambos os pais. Eu mesmo sou órfão de mãe. Mas queremos nos certificar de que haja alguém em casa que possa apoiar o candidato e a candidata nos momentos de raiva, frustração, de dificuldades. Um aprendizado não é sempre um jardim de rosas. Por isto, queremos saber se o aprendizado
aprendiz tem o apoio necessário também do outro lado. Auf der anderen Seite wäre auch noch jemand da, Onkel oder bekannt ist, gleich was, der einfach dem jungen Mann könnte helfen. Ich möchte noch einmal sagen, aufpassen. Eu reitero, atenção no começo do 9º ano escolar. É esta a hora de pisar no acelerador. Enviar os currículos o mais cedo possível para as empresas para ter a certeza de estar a tempo entre os primeiros nas firmas de interesse. Und nachher muss man halt weiter schauen. Manchmal muss man, nicht nur manchmal, man sollte immer auch ein bisschen zweigleisig können. E não se esquecer de ter uma opção alternativa, caso nem tudo corra como programado. Nach einem Beruf, Mediamatiker oder halt ein bisschen entfernterer Beruf, das würde ich eigentlich generell empfehlen. Se o aluno e a aluna não tiverem sucesso na procura de um aprendizado, não tendo conseguido um estágio de aprendiz após o 9º ano de escola, ainda há outras saídas. Não se esqueçam de considerarem as chances de espera fazendo uma ponte durante este período. Existe, por exemplo, a possibilidade de um ano de preparação profissional. O aluno também pode frequentar um ano de pré-aprendizado, incluindo 3 dias de trabalho e 2 dias de aula por semana. Um aluno da Escola Real Schuler ou da escola secundária que não conseguir uma vaga para o aprendizado pode aproveitar o 10º ano escolar e aprofundar seus conhecimentos, recuperando-se nas matérias com notas menos satisfatórias. Hoje em dia temos muitos aprendizes que tiveram chances de muito sucesso após o 10º ano escolar. Temos muita consideração para com os alunos que completaram o 10º ano. Können antreten, finde ich, ist zum Beispiel jemand, der das 10. Schuljahr geht, ist für uns immer noch eine sehr gute Sache gewesen. Ao término dos próximos 3 anos, os alunos e as alunas terão se tornado pequenos adultos, prontos para ingressarem à vida profissional. Esperamos que tenham bastante disposição, aproveitem bem este período, pois não há nada melhor do que exercermos a profissão que gostamos.